Olá, pessoal, que bom! Depois de um tempo, estamos aqui novamente no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse por esta série de estudos que nós estamos trazendo aqui, falando sobre a fé que move a vida do justo, tomando exemplos da vida de Abraão, ali no livro de Gênesis, ok? Vamos lá, então. Hoje nós vamos ver o estudo número 13, o ciclo do pecado. Esse é o título do estudo, e aqui nós vamos citar alguns versículos, fixando princípios importantes para a nossa vida cristã. O novo nascimento é algo que acontece, é um evento, é um momento na tua vida, não é? Mas a nossa santificação é um processo, ela é progressiva. Por quê? A estatura de varão perfeito, maturidade em Cristo, é algo que a gente sobe como uma escada. E você vai subindo. E é experimental. A nossa fé é provada, nosso caráter é purificado e o nosso entendimento, seja o conhecimento da palavra revelada, ou seja, da nossa intimidade com o Senhor, isso é um processo que cresce. Ninguém nasce sabendo tudo e ninguém pode tudo ou sabe tudo assim, rapidamente. Não, tem todo um processo na nossa vida. Agora, nascer de novo, pegando a analogia do ciclo biológico, a pessoa nasceu. Ela não nasce por partes ou parceladamente, ou ela nasce, morre, depois nasce de novo. Isso, no mundo natural, isso não existe, isso não faz sentido. E isso serve como analogia para nós no mundo espiritual também. E a gente não deve confundir salvação, novo nascimento, com santificação. São duas coisas linkadas, mas que são coisas diferentes. Ok? E aqui nós vamos ver, no texto, ali no capítulo 20 de Gênesis, que Abraão, pela segunda vez, que lá em Gênesis capítulo 12, quando ele desceu para o Egito, ele já mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. E aqui, novamente, quando, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, ele desce em direção ao sul, né? Ali por volta de Gerar, ele estabelece ali a sua peregrinação. E ali é a terra dos filisteus, do rei Abimeleque. E lá, com medo novamente, ele usa a mesma mentira. Fala que você é minha irmã. Sara era uma mulher bonita e chamava a atenção. Ok? E ele ficou preocupado, né? Eles vão tomar a minha mulher e vão me matar. Porque não era muito difícil de acontecer, não. Era bem comum naquele tempo, naquela época, naquele lugar. E ele mente pela segunda vez. Na verdade, ele estava dizendo uma meia-verdade. Porque, se a gente for ver a genealogia de Sara, ela realmente tem alguma coisa ali de ser uma meia-irmã de Abraão. E ele fala isso aqui no capítulo 20 de Gênesis, justificando ali para Abimeleque, depois que ele descobriu a situação e tudo mais. Mas lá em Gênesis 12 também é feito um comentário. Então, eu não quero entrar aqui nesse detalhe específico da genealogia de Sara, mas provavelmente ela era uma meia-irmã por parte de pai, não por parte de mãe, ele fala isso em Gênesis 20,
E é bem provável que ela poderia ser uma meia-irmã adotiva ou uma sobrinha, que eu acho que a hipótese de Sara ser uma sobrinha é bem mais plausível, mas nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, tá ok? E naquela época, para você não se escandalizar, naquela época casamentos consanguíneos dentro da mesma clã, da mesmo grupo familiar, não era algo comum, não era nada assim extraordinário. E a gente percebe isso quando Abraão se preocupa com o seu filho Isaque e manda buscar uma esposa lá na sua região, da onde ele veio. Quer dizer, por que será? Ele podia escolher uma cananeia, estava por ali mesmo, não é? Mas não, porque você tem que preservar, e aí há alguma coisa espiritual que não é tão fácil da gente perceber, mas o Espírito Santo sabe, que na linhagem do Messias, você tem que ter pureza genética, ok? Porque é complicado essa questão dos néfilins, mas eu também não vou entrar nesse assunto, que é um assunto bastante polêmico, mas é uma realidade, a gente tem que entender, porque Gênesis 6 mostra bem isso, tá? Mas vamos deixar esse assunto para uma outra hora. Vamos voltar aqui nas recorrências, porque quando a gente fala do ciclo do pecado, a gente não está falando de salvação, ou seja, Abraão era salvo, não era salvo, não é isso, não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo santificação. Abraão tinha problema de alma? Claro que tinha. Nós temos. Não é nenhuma novidade. Ok? Porque se para ir para o céu ou para participar do arrebatamento eu tenho que ser perfeito, então eu acho que ninguém vai conseguir. A gente tem que entender isso. A nossa salvação é uma questão de posição em Cristo. A nossa santificação é um processo que começa no novo nascimento e vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo, as provações que a gente vai passando, as experiências, para desenvolver um caráter cristão, ou seja, a nossa semelhança com Cristo. Isso é um processo que vai durar a vida inteira. Essa questão da problemática da alma, e é disso que nós estamos falando, usando aqui o exemplo de Abraão, é a questão da nossa alma. Se você não entender o aspecto tridimensional do ser humano, você não vai conseguir entender essa dinâmica toda. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. São as 3 dimensões do ser humano. Foi assim que Deus nos criou. E quando você nasce de novo, é uma questão do espírito, o espírito do homem, o homem interior do coração, como a Bíblia fala. É algo mais dentro de nós. E é ali que é a habitação do Espírito Santo, é ali que Deus se comunica conosco, é ali que está o santuário da nossa vida para Deus. Mas a nossa alma vem de uma cultura da morte espiritual, que veio lá do Jardim do Éden. Todos nós temos a mesma problemática, porque nós nascemos de uma reprodução normal. Só Jesus que nasceu de uma virgem. Então, a gente tem que começar a entender isso, para a gente ter um entendimento correto, claro, e não permitir que o diabo traga ideias estranhas, né, ao nosso coração. E o processo da santificação está voltado para a alma, trabalhar o alinhamento, a purificação da nossa alma, para que ela esteja alinhada com o nosso espírito recriado, aonde o Espírito Santo reside, habita, e dali ele comanda a nossa vida.
Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que habita em nosso espírito recriado, verdadeiramente são filhos. Isso está falando de governo, está lá em Romanos 8,14. A gente entender essas dimensões. O corpo físico é matéria, e ele anda pelos sentidos, porque não tem como viver aqui nessa terra sem os sentidos. E a alma está linkada nos sentidos, né? E as informações que chegam a mim chegam pelos sentidos. Agora, eu tenho que processar as informações, eu tenho que passar na peneira, eu tenho que ter percepção, discernimento para separar o joio do trigo. Aí entra a dinâmica do Espírito Santo através do meu espírito recriado, trazendo uma vontade livre na minha vida. E tudo isso é espiritual. E eu tenho que tomar posse pela fé, porque quando o entendimento, o conhecimento dessas realidades chegam até a mim, eu tenho que tomar posse pela fé, porque não é uma questão de convencimento intelectual. É algo que eu creio, porque a Bíblia diz, Deus fala e eu creio. Então eu tomo posse desse entendimento, dessa revelação. E eu ando assim, porque senão a minha vida cristã vai ficar meio confusa, de altos e baixos, de frustrações. E isso não é o plano de Deus para a nossa vida. Ok? E a gente tem que entender uma coisa, e eu tenho falado muito sobre isso, que a tentação está lá fora, mas o desejo está dentro de mim. Está entendendo? O diabo usa o que está lá fora. Aí, através dos sentidos, ele chama a minha atenção. Aí, pensamentos recorrentes, emoções alteradas, enfim, todo esse processo que a gente já sabe, né? Mas ele usa a cultura do mundo, a soberba da vida, o materialismo, o consumismo, os padrões morais. Ele usa o que está lá fora e ele procura me influenciar. Claro, os demônios estão aí para isso. Trazer o engano na minha vida e, através do engano, a desobediência. E desobediência traz consequência. O diabo sabe disso. Nós também temos que saber. Temos que ter consciência dessa realidade. E o Espírito Santo quer nos ajudar a fazer boas escolhas, a fazer uma boa semeadura, mas a nossa alma milita contra o Espírito, essa carnalidade que vem da velha natureza, do homem natural. É como uma morte espiritual que fica rondando, né, como uma sombra na minha vida. Mas agora eu ando pelo Espírito, não ando pela carne. Mas a tentação está lá fora, mas o desejo está dentro de mim. Ele quer, o demônio, ele quer despertar o desejo dentro de mim para que eu tome uma atitude. Aí você gera o pecado, não é? Paulo fala muito disso. E a gente tem que entender essa dinâmica para a gente poder resistir ao diabo. Porque é a ordem, é o mandamento que a Bíblia nos coloca. Resistir ao diabo. E nesta vida, do lado de cá, do arrebatamento ou da morte física, todos nós somos pressionados o tempo todo. Não tem novidade nenhuma nisso, sempre foi assim. E olha, pelo que a gente observa, na nossa geração, isso está piorando. Está piorando. E aí a nossa vigilância, ela tem que ser muito maior. Porque espíritos de engano, doutrinas de demônios, estão por todo lado, usando líderes, entre aspas, né? Líderes, para nos levar para o engano, ou para influenciar a nossa cultura,
o nosso sistema de valores, perturbar a nossa consciência, contaminar as nossas escolhas, enfim, destruir o ser humano por dentro. É sempre uma estratégia. Por quê? A nossa resistência ao diabo vai depender do nosso nível espiritual, do nosso nível de consciência das coisas de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que eu vou resistir ao diabo? Você tem que crer que ele existe. Você tem que entender como ele opera. Você tem que saber como resistir. Aí você vai colher o fruto. Mas na ignorância, no engano, na ingenuidade, na passividade, o diabo leva vantagem. E essa é a nossa luta. E não é só a luta do ímpio, do incrédulo, é a luta do cristão. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós estamos numa luta, numa guerra espiritual intensa. E a gente tem que entender todo esse panorama. O nosso espírito recriado não tem problema, mas a nossa alma é problemática. Mas o governo de Cristo na minha vida, que se dá através da capacitação, da direção do Espírito Santo na minha vida, desculpe, tem que ser pela revelação das coisas de Deus, das coisas espirituais. Eu tenho que tomar posse disso pela fé, porque senão eu não obedeço, não existe alinhamento, não é? E aí a confusão começa a se estabelecer dentro de mim. E aí você pode acabar nessas recorrências, nessas reincidências do pecado como hábito e não como uma coisa eventual. E é disso que nós estamos falando aqui. Aí semente uma vez, passa um pouco, semente outra vez, passa mais um pouco, semente outra vez, e assim continua. Aí eu pergunto, por que Abraão mentiu? Ele não era salvo? Perceba a diferença entre salvação e santificação. Santificação tem a ver com maturidade, caráter, um caráter sólido, firmado na palavra de Deus. Mas a salvação, como é que você começa a vida cristã? Sendo um bebê espiritual. E Paulo chama a igreja de Corinto, uma igreja onde tinha muita manifestação do mover do Espírito, através dos dons espirituais, ele chama de crente carnal, porque tinha muita divisão, pecado e tudo mais. Mas ele chama de crente carnal. Ou seja, a gente nasce como bebê, mas o alvo da nossa vida é a estatura de varão perfeito, maturidade, crescimento na nossa vida. Se nós não entendemos a diferença dessas coisas, a gente vai ficar confuso. Ok? E olha que a Bíblia chama Abraão de pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, pela natureza da fé que ele desenvolveu no relacionamento com Deus. E Abraão é antes da lei. A lei vem depois. Então, a gente tem que perceber esse tipo de coisa. Tá bom? Bom, aqui eu quero ler alguns versículos para a gente concluir a nossa reflexão. A maturidade desenvolve uma consciência crítica no meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo. Essa sensibilidade, essa percepção, essa firmeza, essa solidez que é desenvolvida dentro de mim para resistir ao diabo e todas as suas artimanhas. É um processo.
é feito por etapas, é feito por áreas, e isso é experimental. Não tem como. Eu li um livro, então agora eu estou no processo, eu estou no ápice da santificação. Não é só isso, é muito mais do que isso, são experiências, e as experiências vão consolidando, enraizando essa intimidade com Deus, essa sensibilidade ao Espírito Santo. Então, vamos ver aqui o primeiro. Nós temos 3 aqui, eu vou ler e assim a gente encerra. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Não voltem, ele está falando para cristãos, não voltem ao seu antigo modo de viver, que vocês tinham antes de se converterem. Quando vocês eram escravos dos seus próprios desejos, das suas próprias concupiscências, coisa que estava lá dentro. Ele falou, não voltem. Não voltar é uma decisão da vontade, de uma vontade livre para obedecer a Deus. O outro texto está em Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24, aqui numa versão mais contemporânea. Vamos ver lá. Portanto, em nome do Senhor, eu quero avisá-los disto. Não continuem a viver como aqueles que não creem no nosso Deus. Não viva como os incrédulos. Está aqui. Os pensamentos deles, dos incrédulos, são pensamentos inúteis diante de Deus. Eles não têm entendimento, ignorância, cegueira espiritual. São ignorantes, porque os corações deles estão endurecidos, uma mente cauterizada. Por causa destas coisas, eles estão separados. Eu vou repetir, eles estão separados da vida que Deus nos dá. Essa comunhão que vem da nova criação, que vem do novo nascimento. Eles perderam toda a vergonha, porque é um buraco atrás do outro. Entregaram-se à sensualidade e praticaram todo tipo de impureza, principalmente impureza sexual. Sem qualquer restrição, não tem mais um controle, um padrão, uma métrica a gerenciar a sua moralidade. Mas não foi isto que vocês aprenderam a respeito de Cristo. Estou certo de que vocês ouviram falar a respeito de Jesus Cristo e foram ensinados, aqui é discipulado, ensinados de acordo com a verdade, não é uma verdade qualquer, com a verdade que há em Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Uma vez que vocês eram seus seguidores. Como é que eu posso ser discípulo de Cristo se eu não estou de acordo com Ele? Se eu não ando como Ele andou? Se eu não sigo a sua direção? É um negócio meio contraditório. Com respeito à maneira que vocês viviam, vocês foram ensinados a abandonar. É uma decisão, é uma resposta, é uma escolha. A natureza, a velha natureza que vocês tinham antes, aqueles hábitos, não é? Contaminados, corrompidos, que está sendo destruída pelos maus desejos. Ou seja, a própria vida do incrédulo está sendo corrompida, destruída por esses desejos carnais que estão lá no coração. E ele precisa lutar contra isso. Até o incrédulo precisa fazer isso, senão ele vai parar no inferno. E nós, cristãos, temos que lutar contra isso, senão a gente acaba dando escândalo. E isso vai trazer problema de correção na nossa vida. Vocês foram ensinados a viver com um espírito novo, a nova criação, que é uma criação que reflete a glória de Deus, a santidade de Deus. E com uma nova maneira de pensar. A minha
metanoia, que vem do arrependimento, conhecendo a perfeita vontade de Deus e experimentando a realidade dela, né? A realidade dela, da perfeita vontade de Deus. E também a se vestir com uma natureza nova. Vestir fala de comportamento diário, todo dia, você vestindo a santidade de Cristo na sua vida, nas mínimas coisas. Ok? Essa natureza nova é criada para ser semelhante a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Foi o que Jesus disse. Então agora a nossa semelhança conforme o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ela é demonstrada com uma vida verdadeiramente justa e pura diante de Deus, uma vida santa. Sede santos ao Senhor, porque Ele é santo. É disso que Paulo está falando aqui em Efésios. E para encerrar aqui em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. É uma decisão, né? Decisão, uma opção de vida, estilo de vida, não um evento. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um governo agora na minha vida. E a vida que agora vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Tudo é pela fé, porque tudo é espiritual. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me resgatou do poder do pecado, do poder da morte. Agora Ele me transportou para o reino de Deus. Isso é tudo espiritual e eu tomo posse pela fé. Ok? Medite nessas coisas, são coisas profundas. E nós, aqui na nossa igreja, na Winner, a gente leva a sério a palavra de Deus. A gente não trata ela como mais uma palavra. Não, ela é a palavra de Deus e ela governa, ela dirige a nossa vida, ela comanda, ela é a base da nossa fé, do nosso cristianismo, da nossa prática cristã. Medite nessas coisas, deixe o Espírito trabalhar a profundidade desse entendimento e a tua vida será transformada e você será uma bênção na terra. Ok? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.